Boa tarde, gente. A gente teve um problema com a conexão anterior, mas agora estamos começando mais um Pergunte ao Presidente. É mais uma oportunidade que a FUNPRESP está dando para os servidores tirarem dúvidas sobre previdência complementar. Aqui ao meu lado está o diretor-presidente da entidade, Ricardo Pena, que vai responder as questões. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Maíra. Boa tarde a todos. Dessa vez a gente também conta com a presença do gerente jurídico da entidade, Igor Lourenço, que vai responder algumas questões também. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Maíra. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Maíra Silveira e dessa vez a edição desse Pergunte ao Presidente é especialmente sobre migração de regime previdenciário. O prazo está se expirando, acaba no dia 27 de julho, então quem quiser fazer a migração tem aí 30 dias ainda para tomar a sua decisão. É um assunto que rende muitas questões e a gente recebeu perguntas prévias, mas também contamos com a participação de vocês aí no Facebook, ao vivo, nessa oportunidade. Para contextualizar, eu queria pedir para o presidente falar um pouco sobre a migração. O que é a migração e quem pode fazer, Ricardo? Então, Maíra e os ouvintes aí, participantes da FUNPRESP e não participantes da FUNPRESP, que estão com dúvidas sobre a migração. Bom, migração é a possibilidade do servidor público que ingressou antes de fevereiro de 2013 poder migrar do regime próprio em que ele se encontra hoje, né? Seja aqueles que estão na integralidade ou na média de 80, migrar para um regime que combina o regime próprio até o teto de 5.600, mais a FUNPRESP de forma facultativa. Então, nós estamos falando de duas situações. O servidor pode migrar e depois ele tem que aderir ao FUNPRESP se ele quiser. Isso já existe desde a lei, desde a previsão da Constituição, lá na emenda constitucional número 20, que foi regulamentada pela lei em 2012. Então nós já temos 3.500 servidores do Executivo e do Legislativo que migraram, estudaram essa possibilidade e agora nós, como você falou inicialmente, nós temos quase um mês aí para essa opção ser concretizada ou não. O que a gente recomenda na FUNPRESP é que os servidores se informem, busquem orientação, inclusive com a gente. Nós não recomendamos que ninguém migre, que ninguém possa mudar de regime. A gente ajuda informando, orientando, porque a decisão é individual e ela não pode ser mudada depois. Então é uma decisão que tem que levar em conta a idade do servidor, o tempo que ele ainda tem de contribuição, a perspectiva da trajetória profissional que ele teve. Então é uma questão muito pessoal que tem que ser analisada com muito cuidado, até porque o que está em discussão aqui é a aposentadoria do servidor, quando ele reunir as condições para essa condição que é se aposentar no serviço público. Certo. Ricardo, a primeira pergunta é a do Fabrício, ele enviou para a gente por e-mail. Ele fala que é da AGU e está procurando, né, fazer a migração, saber as informações. Ele quer saber qual o procedimento exato que ele deve adotar para fazer a migração de regime. Então, o procedimento, hoje, se ele é da AGU, ele é do Poder Executivo Federal, então ele tem o dispositivo lá do SIGEP, que é a folha de salário eletrônica, né? Ele vai entrar no site do planejamento, lá tem onde ele olha o contra-cheque dele lá. Existe o chamado módulo RPC, módulo de regime de previdência complementar, em que ele vai poder simular essa situação da migração para ele calcular o valor do chamado benefício especial, que é o tempo em que ele ficou nesse regime anterior, e ali ele vai poder tomar a decisão. Se ele quiser migrar, lá mesmo por esse módulo tem a opção da migração. Então é tudo eletrônico, ele não precisa preencher nenhum formulário, nem levar no RH. Ele só vai ter que acompanhar no mês seguinte se isso se efetivou aquela migração. Então esse procedimento hoje ele vai estar disponível, como você falou, até o dia 27 de julho, em que os servidores, no caso do Fabrício, lá da AGU, vai poder analisar, se informar, ver se é vantajoso ou não no caso dele. A Micaele, ela fala que o salário dela, primeiro, né, é menor do que o teto do INSS. Ela entrou no serviço público em 2010
e pergunta qual a vantagem em migrar para a FUNPRESP. Ela fala migrar para a FUNPRESP. Sim. A segunda questão dessa pergunta dela, que ela fala até o dia 27 de julho. Ela pergunta, o resultado é o mesmo se ela fizer depois desse período? A gente tem que esclarecer para ela que o período é esse e não tem outro, né? Não tem, Micaele. Outra data, a data da lei é até o dia 27, então não existe, a priori não tem nenhuma outra data que ela vai poder migrar. É importante esclarecer que não é migrar para a FUNPRESP, na verdade a FUNPRESP ela vai decidir se ela quer ou não aderir, porque não é obrigatório, é facultativo. O que ela vai escolher é migrar do regime próprio, em que ela está vinculada, já que ela entrou em 2010, para o novo regime que vai limitar a aposentadoria dela ao teto de 5.645. Como ela entrou antes do novo regime de fevereiro de 2013 e ganha abaixo do teto, talvez a dúvida dela deve ser essa. O que ela tem que fazer é avaliar a própria situação e a trajetória profissional dela no serviço público. Então, por exemplo, se ela ocupa um cargo de chefia, ela poderia incluir essa remuneração do cargo de chefia contribuindo para o regime complementar na FUNPRESP. Se ela pretende seguir na carreira pública, fazer um outro concurso público com uma carreira do salário maior, aquilo pode fazer diferença. Na medida em que ela ultrapassar o teto, como ela já está no serviço público, ela vai se enquadrar no regime anterior. Então, eu diria que ela tem que avaliar as perspectivas profissionais que ela tem. Se ela for se manter nesse cargo com a remuneração inferior ao teto, eu já diria para ela que não vale a pena. Mas considerando essas duas condições, dela ocupar um cargo de chefia e poder contribuir mais e, consequentemente, receber mais na aposentadoria, ou então se ela pretende fazer outro concurso em que o salário pode ultrapassar o teto. Só lembrando para a Micaela, então, que há uma diferença entre migrar de regime e aderir ao FUNPRESP. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta agora sobre benefício especial, eu acho que o Igor pode responder. O André Nabuco, ele quer saber qual a forma de cálculo do benefício especial em relação ao tempo recolhido para o RPPS. Boa tarde, o André deve estar com uma dúvida em relação ao cálculo do benefício especial, que basicamente ele é feito pela média dos 80% das maiores contribuições que ele contribuiu ao RPPS no período anterior à migração. Então, se ele entrou, por exemplo, em 2010, ele vai fazer uma conta em relação àquela média de 80% sobre os valores entre 2010 e a data da migração, se for hoje, por exemplo, até 28 de junho de 2018. Desse cálculo é feito uma média e multiplicado por um fator específico na lei, que depende do tempo de contribuição, sobre 455, já que ele é um servidor homem, se não for professor ou policial. Mas aí é um cálculo bem específico em relação à contribuição, é a média de 80% do valor que ultrapassar o teto, em relação ao que ele já contribuiu para o regime próprio. Certo. Uma dúvida que tem duas questões iguais, né, de duas pessoas, uma questão igual de duas pessoas diferentes. Uma é quem pergunta é o Odair, a outra é o Alexandre. Se o imposto de renda e a contribuição previdenciária tem interferência, né, incidência sobre o cálculo do benefício especial, sobre o valor do benefício especial. Bom, o benefício especial ele é um benefício de natureza compensatória, que visa justamente compensar essas contribuições que foram feitas ao regime no momento anterior, mas que agora a aposentadoria está limitada ao teto em virtude dessa opção, né, de imigração, e, portanto, incidência contributiva não haverá. Então, não incide contribuição previdenciária sobre benefício especial. Em relação à incidência de imposto de renda, esse tema ainda não é pacífico, existe dúvida ainda se vai incidir ou não, porque na medida em que a natureza compensatória, em regra, não incidiria porque teria uma natureza indenizatória, aquilo que se vai indenizar foi retirado da base de cálculo. Na origem, quando ele contribuiu para o regime próprio, aquele valor foi retirado da base de cálculo da incidência do imposto de renda, e agora a dúvida se incidirá nesse momento. Então existem divergências sobre isso, hoje não está pacificado, isso vai ser uma questão certamente dirimida no futuro pelos órgãos competentes, aí a Fazenda Nacional provavelmente. Tá bom. A gente recebeu pelo Facebook uma questão do Marcos Vinícius. Ele quer saber sobre o caráter indenizatório do benefício especial. Pode incidir desconto de 11% sobre o recebimento do benefício especial? Essa foi a questão. A contribuição previdenciária
né, já tem uma posição aqui da casa, da FUNPRESP e da consultoria jurídica do planejamento, reconhecendo que não incide contribuição previdenciária sobre esse valor do benefício especial. A dúvida realmente persiste em relação ao imposto de renda, mas isso só será dirimido no futuro, provavelmente com a atuação da Fazenda Nacional, a Advocacia Geral da União, os órgãos competentes para discutir essa matéria. Em relação à contribuição previdenciária, não incidirá 11%. Tá bom. A Carla pergunta, ela faz 3 questionamentos que são bastante interessantes. Migrar para o RPC significa sair do regime próprio? É a primeira questão. Qual a vantagem de cada um deles, né, dos 2 regimes em particular? E ela pergunta também se é possível, em caso de uma previdência privada num banco, por exemplo, se é possível levar os valores quando ela migrar para o regime próprio, o regime de previdência complementar. Então, Carla, na verdade, quando você migra, você não sai do regime próprio. Hoje você contribui sobre toda a sua remuneração 11%, toda. O que vai ser feito é que você, a partir da sua migração, você vai continuar no regime próprio limitado ao teto. Então, por exemplo, eu ganho 10 mil no setor público, eu pago 11% sobre 10 mil. Ao migrar, eu vou poder pagar 11% sobre 5.645, mas eu continuo no regime próprio da União. Então, ela não vai mudar de regime, ela continua, só que agora ela passa a estar limitada na sua aposentadoria pelo regime próprio, lá na data quando ela reuniu as condições, a 5.645 o valor de hoje. Então, ela permanece. A diferença do regime complementar é, primeiro, que ele não é obrigatório. No regime próprio é obrigatório, tanto que hoje ela contribui 11% sobre tudo. Não é facultativo. E você tem benefícios que são complementares ao regime próprio. Então, nós temos a aposentadoria normal, a aposentadoria especial, a invalidez, a pensão por morte, com condições inclusive mais benéficas do que ela tem no regime próprio. Por aqui você pode abater as suas contribuições do imposto de renda, você pode ter um regime tributário na fase de benefício melhor do que a tabela progressiva. Então você tem uma série de vantagens ao participar da fundação. Então são regimes distintos, tudo é previdência, né? O regime próprio de previdência da União quanto o regime complementar. Então ela tem essa possibilidade de ter uma outra fonte de aposentadoria. Em tese está diversificando. Na segunda pergunta que ela fez sobre a possibilidade de portar o recurso do banco, aqui é possível portar. Nós já temos aí quase 31 milhões de 31 milhões de recursos financeiros foram portados ou de contribuições facultativas que vieram dos servidores que entraram aqui e trouxeram de outras previdências, sobretudo de banco, para a FUNPRESP. Só que a recomendação que eu faço para ela é que ela tem que analisar com cuidado, porque às vezes ela traz a portabilidade com a esperança de resgatar. E quando ela traz, ela não vai poder resgatar. Então, se ela pretende resgatar esse recurso da Previdência no banco, talvez fosse melhor deixar lá no banco e abrir uma Previdência aqui também, que ela pode abrir, que a gente chama de ativo alternativo, que só ela contribui sem a paridade. Ou seja, ela pode inclusive nem migrar, como ela está estudando, e abrir a FUNPRESP só ela contribuindo como é no banco. Então a portabilidade é possível, mas é uma avaliação que ela tem que fazer se ela vai precisar no curto prazo do dinheiro ou não. A Maria Regina, ela perguntou para que serve o regime de previdência complementar e no caso dos servidores mais antigos, com denominação de cargos em extinção, como o caso particular dela. É bom, não é bom? Então, a Previdência Complementar ela já existe há mais de 40 anos no Brasil. E o próprio nome já diz, ela é complementar. Então eu tenho um primeiro piso, né, um primeiro pilar que é obrigatório, ou o INSS para o setor privado, ou para os servidores públicos agora a partir do FUNPRESP. E eu estou adicionando, né, um pilar que é facultativo da Previdência Complementar, algo que suplemente. Então, por exemplo, nós temos várias situações em que as empresas privadas oferecem um plano de previdência obrigatoriamente até o INSS, 5.600, e se quiser complementar, ele pode ter a previdência complementar. É importante dizer que o que importa na soma do que é obrigatório com o que é complementar é você se aproximar do seu salário na aposentadoria. Então, todo mundo que ganha 10 mil quando se aposenta pretende pelo menos estar perto ali dos 10 mil, porque senão vai cair
a qualidade de vida, né? Ou seja, o seu poder de compra da sua aposentadoria. Então a Previdência Complementar existe para isso, você formar poupança durante a sua trajetória profissional para depois ter um recurso suficiente para complementar aquela parte que é pública, no caso do regime próprio, ou privado. A outra pergunta é se o cargo em extinção. Bom, o cargo em extinção, em tese, ele é servidor público, né? Independe do cargo, né? Eu sou auditor, o Igor é procurador, então independe se o cargo está ou não em extinção, porque é obrigação do órgão público manter aquele cargo enquanto ele estiver trabalhando. Então, essa opção da migração vale para ela também, independente se o cargo dela está ou não em extinção. Uhum. O Ricardo Anda fez uma pergunta pelo Facebook, ele quer saber se o aporte de 100% da União, a contrapartida da União, né, até o limite de 8,5% é algo comum nos regimes de previdência. E existe um risco desse aporte acabar em algum momento? Bom, o aporte paritário, né, se ele está querendo saber, já é bastante comum desde 1998, sobretudo nas empresas estatais, empresas públicas, federais, estaduais, que oferecem plano de previdência. O Brasil tem mais de 300 entidades de previdência, então isso já é comum, já é praticado, né, essa paridade contributiva. Isso veio inclusive para corrigir uma situação que antes era 5-1, o patrocinador pagava 5, o empregado pagava 1, e aí foi disciplinado lá na reforma em 98. Então já é super comum. E de lá para cá eu não conheço nenhum histórico de que isso foi quebrado, de que isso foi reduzido, mesmo nos momentos em que a empresa estava em dificuldade, o setor econômico estava em dificuldade. Risco sempre existe, né? Não existe nada assegurado, blindado, então esse risco existe, mas eu diria que hoje, na verdade, a FUNPRESP ela é um regime, nos países já é praticado a previdência para os servidores públicos, e o Brasil não é diferente, está criando a previdência complementar agora, usando o mesmo expediente que existe lá no setor privado. Então esse risco existe, mas eu diria que ele é bem pequeno, considerando a prática atual. Ricardo, só para complementar, é bom lembrar que no caso da FUNPRESP, essa previsão está constante na própria lei. Na lei, né? A 12.618, ela prevê expressamente que esse percentual é obrigação de contrapartida da União, então só poderia ser alterado se fosse alterada a própria lei por uma outra lei específica. Muito bem. O Ricardo ele ainda pergunta, Ricardo, também, se há taxas de custeio na FUNPRESP. A gente tem a taxa de carregamento. Ele pergunta se tem alguma taxa além dessa. A taxa de carregamento hoje é de 7%, né? E ela vai ter uma diminuição? Fala um pouco sobre isso. Então, a FUNPRESP é uma entidade de previdência sem finalidade lucrativa. Então, tudo que é cobrado em termos de taxa é para funcionar. Nós não visamos lucro. Todo o excedente de rentabilidade vai para a conta do servidor, para a conta do participante. Então ela precisa cobrar uma taxa para funcionar. O seu orçamento, né? Parte de informática, parte de salário, parte de comunicação, enfim. Isso qualquer empresa existe. Existe a previsão legal de poder cobrar duas taxas. A taxa de administração, que incide sobre o montante já acumulado, que a permissão é de 1%, a gente cobra 0%, não cobra nada de administração. E a taxa de carregamento, que o limite máximo permitido é de 9%, e a gente cobra 7%. A gente cobra 7% porque a entidade está começando, são só 5 anos. Mas a gente já está querendo reduzir essa taxa, ela vai reduzir gradualmente em função do tempo de permanência do participante. Então, quanto mais tempo ele ficar, essa taxa pode chegar a 4,5%. Isso já é prática nas outras fundações. O que a gente quer aqui é ter a menor taxa de administração, exatamente porque isso repercute na Previdência. Então a gente aqui tem um orçamento bem enxuto, a estrutura bem enxuta, bem simples, acessível, exatamente para que a Previdência possa ser do servidor, ele acompanhe pelo site, o que está acontecendo, exatamente para isso. Então esse é o nosso propósito, de fazer uma Previdência mais barata, que significa mais aposentadoria para eles. Certo. Aproveitando, Ricardo, a primeira pergunta desse internauta é sobre a contrapartida da União. A Andressa perguntou aqui para a gente se a parcela de contribuição que vai para a FUNPRESP, ela sai parte do servidor, da União ou meio a meio. Explica um pouco como é isso. O que é que vai para
pro fundo do participante? Então, o participante contribui com 8,5. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele ganha 15 mil. Até os 5 mil, obrigatoriamente, ele vai contribuir 11% para o regime próprio. Nessa diferença de 10 mil, ele vai escolher uma das 3 alíquotas que a gente tem aqui, o 7,5, o 8 ou 8,5. Então, sobre 10 mil, ele contribuiria 850, o órgão público dele obrigatoriamente contribuiria os mesmos 850. Tá? São 13 contribuições por ano. Essa contribuição entra na FUNPRESP e aqui o nosso plano de benefício ele diz assim, ó, uma parte vai para sua conta individual, sempre meio a meio. Tá? Uma parte vai para sua conta individual, outra parte vai para financiar os benefícios que a gente chama de não programados, invalidez, pensão por morte e sobrevivência. E a outra parte vai para custear a taxa de carregamento. Então, isso é feito anualmente, essa distribuição, nosso atuário é quem calcula, a gente contrata inclusive uma opinião externa de outro atuário para saber se está correto. Exatamente para quê? Para manter o plano sempre em equilíbrio, para não exigir além dos 8,5. O limite da contribuição dele é sempre 8,5. Então, essa distribuição da conta individual, da reserva coletiva e da parte administrativa, ela é feita exatamente para manter o plano em equilíbrio. A reserva individual é que vai fornecer o benefício de aposentadoria, que depende do tempo de contribuição, do esforço de contribuição, da rentabilidade. E a parte coletiva é para fornecer os benefícios não programados. Previdência não é só acumular dinheiro, é também você proteger as pessoas de uma invalidez, de morte, de sobrevivência. Então o propósito da FUNPRESP é dar proteção previdenciária para o servidor e para os seus familiares. Então é assim que a gente distribui essa contribuição que o servidor faz, sempre em contrapartida com o órgão público dele, sempre de forma igual e paritária. Certo. O Lincoln Monteiro fala que foi militar de carreira por quase 17 anos na Marinha. E ele quer saber se esse tempo de serviço militar é considerado no cálculo do benefício especial? Não, Lincoln, esse cálculo para o regime geral e para o regime militar não são considerados para cálculo do benefício especial. Eles vão levar em consideração apenas para a concessão da aposentadoria no regime próprio, mas para o cálculo, a lei expressa em falar que só os regimes próprios é que será contabilizado. Portanto, esse período não será contabilizado no cálculo do benefício especial, no seu caso específico. E a Graciela, ainda no benefício especial, para a gente dar ela pergunta que se sair, ela leva ou não leva o benefício especial, se ela sair do serviço público? Graciela, a lei também é muito clara nesse aspecto, dizendo que o benefício especial será pago quando da concessão de aposentadoria ou pensão por parte do regime próprio. Portanto, quem deixar o regime próprio, deixar a administração pública antes de se aposentar ou de gerar uma pensão por morte, não vai fazer jus ao benefício especial e não terá direito a nada, apenas se a aposentadoria no regime que for submetido, se for o regime geral, por exemplo. Certo. Uma pergunta que eu acho que tem aqui ela umas 2 vezes, a mesma questão, é em caso de uma licença sem remuneração, a contribuição na FUNPRESP ela é suspensa ou no tempo dessa licença a pessoa continua contribuindo? Então, o nosso regulamento ainda não prevê essa suspensão. Poderia até prever, não tem nenhum impedimento, mas pelo regulamento não há essa previsão. O que o servidor pode fazer é ele cancelar, né, esse período em que ele vai ficar de licença para assuntos particulares, e ele, quando voltar ao setor público, depois de cumprida a licença, ele vai poder retomar a contribuição.